tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 13 de dezembro de 2015, domingo. Esse é o verbete de número 3.600, 4 páginas, 47 logias, 12 máximos. O tema é consecução da base intrafísica, especialidade interassistenciologia. Quem escreveu o verbete foi a professora Jaciara, que está aqui estreando no Tertuliário. Então vamos conhecê-la. Jaciara Clarice Krumenauer, graduada em enfermagem, especialista em enfermagem de saúde pública brasileira, natural de Planalto, Paraná, voluntária da Conscienciologia desde 2004, docente de Conscienciologia desde 2013 e tenepsista desde fevereiro de 2015. Então vamos agora à definição. A consecução da base intrafísica é o ato, processo ou efeito de a consim, homem ou mulher, realizar a construção ou aquisição da casa própria, em local seguro e propício à prática da interassistencialidade tarística e cosmoética. Em pensenologia destacamos o holopensene pessoal da consecução das metas proexológicas, a pensenidade sadia, valorizando as pequenas conquistas, o local de liberdade pensênica. Em fatologia, a organização intrafísica interassistencial sistematicamente planejada, o reduto privativo de autossustentação da consim, a praticidade com móveis e utensílios necessários, o cuidado com a jardinagem e a aquisição da casa própria e o aumento da capacidade interassistencial. Para a fatologia, a base intrafísica do tenepsista, a base intrafísica da autoprojetabilidade lúcida, a base intrafísica energeticamente desassediadora, o local de autorrefezimento energético e a confiança no parapsiquismo através das experiências multidimensionais específicas vivenciadas na base própria. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: base intrafísica, casa do intelecto, edificação saudável, exigência da vida humana e residência proexogênica. No âmbito da interassistenciologia, a consecução da base intrafísica é alicerce fundamental para a consim lúcida, empenhada no desenvolvimento da autoprogramação existencial exitosa. Você ainda pratica o nomadismo despropositado? Pondera sobre a condição de a base intrafísica interassistencial ser prioritária para a consecução da proexis? Temos aqui uma referência bibliográfica. E vamos aqui à mega-análise com a equipe da Encirco Sapiens. Moradia, domicílio, residência, construção, reciclagem, segurança, proteção, TENEPS, praticidade, organização, acolhimento, planejamento, autopesquisa, convivialidade, projetabilidade, grafopensenidade, ortoconvivialidade, interassistenciologia, intrafisiologia e proexologia. Antes de começar, eu queria algumas lembranças, ainda dá tempo de fazer o 11º Fórum da TENEPS e 8º Encontro Internacional de Tenepsistas aqui em Foz do Iguaçu. Vai ser de 18 a 20 de dezembro desse ano, quer dizer, daqui a pouco ainda dá tempo, né? Para as pessoas virem. Tem aqui uma vasta programação e vale a pena vocês participarem desse debate sobre TENEPS. E aqueles que estão longe, que é impossível chegar aqui por algum motivo, vai ter transmissão online do 11º Fórum. Então, vale a pena vocês então entrarem em contato com o CAEC no 45 3525 2652, 45 3525 2652. Então, vocês podem participar tanto presencialmente, que é muito bom, né? Como também remotamente a partir do online. Outra informação importante para quem está em Foz e para quem pretende vir a Foz. No dia 20, que é o dia que termina o fórum, vai acontecer o
o 27º Congraçamento das Instituições Conscienciocêntricas. E o tema tem tudo a ver conosco aqui, vai ser Legadologia Enciclopédica. E vai ter também o lançamento do livro dos 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia, e vai ter um coquetel também. Então, vale a pena as pessoas participarem. Os teletertulianos vão estar incluídos, porque vai ser transmitido online, pelo site das tertúlias. Então, participem também, presencialmente ou remotamente. E quem quiser aproveitar, já comprar o livro até o dia 21 de dezembro, é possível comprar o livro antecipado dos 500 verbetógrafos com 27% de desconto. Então, vale a pena, né? Então, de 130 passa para R$ 95. Qualquer dúvida, vocês entrem aqui na Epígrafe ou no site www.shopcons.com.br. Você vê que hoje há muita inclusão da turma online, né? Então, vamos agora começar com a professora Jaciara. E aquela pergunta clássica, a questão do tema, o que te motivou a escrever sobre isso? Boa tarde a todos os tertulianos e teletertulianos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. O que me levou a escrever sobre esse tema foi assim, uma certa facilidade, né, no processo da construção da minha casa. Eu senti muito amparo, e quando eu fui fazer o curso Verbetografia, então eu tinha 3 temas propostos. E o pessoal achou que esse, assim, eu estava com mais energia, mais amparo para falar desse tema, e que ia ajudar bastante. E aí eu percebi, fui contando, né, como é que foi o processo, aí me sugeriram escrever sobre esse tema. A minha intenção foi assim, já estava na hora, né, de começar a ter NEPs. Então, o local onde eu residia não oferecia condições para estar começando a ter NEPs. E chega aquele determinado momento, assim, eu já estou voluntariando há algum tempo na Conscienciologia, e você vai pensando nos processos evolutivos que você tem que... Chega a hora, né? A hora de você fazer as atividades. E a TENEPS eu senti assim que estava na hora, né? A pressão foi aumentando, e aquele sentimento assim, preciso começar. Mas como que eu vou começar num local onde não me oferece condições? Então, assim, eu preciso, primeiro, realizar a construção da minha casa e ter um local adequado para começar a ter NEPs. Então, assim, o que mais me impulsionou a construir a casa, chegou o dado momento, foi a questão da TENEPS. E aí, como foi esse processo, foi caminhando, eu tive muito amparo na construção, durante a construção, eu pensei em escrever sobre o tema, que eu acho que facilitou bastante essa questão de ter uma meta evolutiva, e aí você ter que acelerar um processo que você às vezes já deveria ter feito, né, há mais tempo, que é a construção da casa, mas chega aquele momento e fala assim, agora, né, agora ou vai passar. Então eu senti tudo isso e falei, não, vou começar. E realmente, depois de quantos meses foi? Novembro a fevereiro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 4 meses depois, né, eu comecei a ter NEPs. Então, assim, eu acho que foi favorável, né, a construção da casa para mim iniciar essa meta evolutiva, que eu não ia conseguir se eu tivesse continuado, né, onde eu estava. Pode pensar que o amparo da TENEP já te ajudou também no processo. Provavelmente. Então vamos embora. Foi assim, um empurrãozinho, né? Foi um empurrãozão. Eu acredito que foi. Porque assim, chegou o momento, falar, agora você tem que seguir, você tem que fazer. Vamos trabalhar, vamos fazer. Então vamos agora começar a atender os teletertulianos, tá? A verbetógrafa, professora Jaciara. Em Patologia, na página 6, que é a primeira, logo na primeira linha da patologia, quais são os principais pontos que devemos levar em conta na organização intrafísica interassistencial sistematicamente planejada?
É fatologia, né? Neofatologia, logo na primeira, é a segunda, ó. Fatologia, consecução da base extrafísica, e começa. Organização intrafísica, interassistencial, sistemática planejada. Eu acho assim, tem um planejamento anterior, né? Tem um planejamento anterior quando a gente pensa na questão da interassistencialidade. E a gente precisa atingir algumas metas. Então, quando você pensa na questão da interassistencialidade, você tem que se organizar antecipadamente para você conseguir atingir aquela meta, né? Então, tem coisas na base intrafísica que a gente tem que observar. Questão de bagulho energético, coisas desnecessárias, né? Para que aquele ambiente ele seja mais propício à interassistencialidade. Né? A questão da planta da casa, né? A questão da organização dos mobiliários. Você tem que pensar que você precisa daquele espaço para você fazer assistência tanto para o grupo Karma, que está ali à sua volta, e também você tem as suas metas, né? Escrita, por exemplo. Você tem que ter um local na casa que você vai se dedicar, que você vai utilizar para aquele fim. E aí isso precisa de uma organização anterior, de um planejamento. Se a gente fizer isso em qualquer lugar, isso vai dar problema. Então isso tem que ser planejado antecipadamente, aonde eu vou fazer, quando eu vou fazer, né? Porque às vezes você quer fazer hoje, começar hoje, mas não tem como. Você tem que planejar o local, o equipamento que você precisa, e isso vem de forma antecipada. Patologia também, na mesma página, só que agora é na 6ª linha. É de cima para baixo, tá? Normal, 6ª normal. O que devemos conservar quanto ao entorno da residência antes de concretizá-la materialmente? Quais dicas para otimizar o convívio com a vizinhança, que nem sempre é fácil? Primeiro é o local, né? Você pensa em comprar um lote primeiramente. Você tem que olhar o local, a vizinhança, como que é, porque de repente é um local que você não vai, por exemplo, você vai comprar um lote onde do lado tem um bar, por exemplo, né? E aquele bar ele gera um tumulto todo dia ou no final de semana, gera uma algazarra, e você precisa de um ambiente tranquilo. Então, o primeiro passo é você escolher o local. Você já tentar conhecer a vizinhança antes de você comprar aquele local. Uma das coisas que eu fiz, eu fui várias vezes, né, lá no local, onde eu pretendia adquirir o lote, conversei com os vizinhos. Inclusive, assim, tem uma das vizinhas que parece que já era amiga, assim, de outra vida, que me recebeu muito bem. Olha. E eles tinham uma ansiedade que alguém construísse ali naquele local, porque era um lote vazio no meio de duas casas. Então, esse lote vazio, às vezes, ele causava problema ali no local, né? Tinha gente que entrava ali, ficava ali e tal. E aí, ela, quando soube que eu estava vendo o lote, né, ela já ficou, tipo assim, ela quase que me ajudou, né? Falar, não, vem mesmo, né? Estava ansiosa porque tivesse um vizinho ali no local. E parecia, assim, conhecida mesmo de muitas vidas. Então, assim, desde o momento que você vai adquirir, tem que conhecer o entorno, a vizinhança, o local, onde você pretende, porque ali você pretende ficar um bom tempo. Né? E fazer a pesquisa, né? Eu acho que você está falando muito bem, ir lá pesquisar, ver com calma, em vários horários diferentes. Isso, né? Em vários horários diferentes, a questão da posição do sol, tudo isso a gente tem que observar. E aí a outra pergunta é: quais dicas para otimizar o convívio com a vizinhança, que nem sempre é fácil? No seu caso foi fácil. No meu caso foi fácil. No meu caso foi fácil. Mas assim, eu acho que tem várias formas, né? Conversar, né? Tentar conhecer melhor. Né? Às vezes a pessoa está precisando de alguma coisa também. E às vezes ela quer te ajudar de alguma forma, porque você está recém chegando ali, então dá abertura também. Patologia também, agora na página 7, então na outra página, tá? E na segunda linha, então na página 7, segunda linha. Em meio aos corre-corres diários,
e na vigência de crise econômica atual, quais seus conselhos para a organização temporal e financeira? Nessa época, sim, qualquer época, né, é difícil você fazer um empreendimento maior. No meu caso, foi um empreendimento maior que eu fiz, né? Mas, assim, tem que ser planejado de forma antecipada, né? Quando fui planejar, eu não planejei com muito tempo. Eu aconselho as pessoas, quando decidirem a construir, a ficar mais tempo vendo essa questão econômica, financeira dela mesma. Guardar dinheiro, os economistas recomendam, né? E é importante a gente observar o que eles falam da situação econômica e tal, do momento, até para você se precaver melhor. Mas assim, a questão de guardar dinheiro é importantíssima. Guardar uma parte, né, do seu dinheiro, de 10% a 30%, que geralmente é recomendado, para você fazer um empreendimento, porque ele sempre vai ter um gasto maior. Ele vai ter um gasto maior daquilo que você planejou. Então é importante você ter um pé de meia, como se fala, guardar uma parte, né, ter uma parte do recurso para você iniciar. Porque você vai precisar, geralmente, mais daquilo que você planejou. Então é importante ter essa parte antes, né, de começar. Professora Jaciara, a Consim, ou dupla evolutiva, que mora em apartamento, edifício ou coab, cercado por vários holopensenes intra- e extrafísicos, poderia constituir uma base intrafísica? Sim, nada impede. Nada impede. É apartamento, né, que ele está falando. É apartamento, não é base, porque no caso né? aqui a gente está falando de casa, mas né, no apartamento também. É o mesmo processo. Você vai comprar um apartamento, você tem que conhecer o local, o edifício, a vizinhança. É importante para saber se você vai se adaptar naquele local e se atinge o que você precisa, né? Porque às vezes você precisa de um ambiente mais tranquilo, você tem horários para estudar e você precisa de um local mais tranquilo. Então isso funciona da mesma forma, né? E quanto à questão do holopensene, mesmo na casa, a gente tem o holopensene da vizinhança, tem o holopensene do bairro, tem o holopensene da cidade, tem o holopensene do país. Então você vai estar inserido nesse holopensene, né, do local onde você está. Mas nada impede que você ajude a melhorar esse holopensene do local. Né? E a base intrafísica é onde a gente vai deixar, né, o nosso corpo para poder projetar. A base intrafísica ela pode ser em qualquer lugar, pode ser no apartamento, não precisa ser numa casa, né? Eu acho só para clarear o conceito aí para o colega. Funciona da mesma forma. Mas aí no edifício vai ter que ter mais cuidados ainda do que do terreno, né? Porque vai ter que ver quem mora lá, como é que é essa história do que tem naquele edifício, dar uma boa informada, porque tem são mais pessoas em um espaço menor. Sim. Às vezes no edifício ele vai ter menos trabalho, questão assim intrafísica, porque não vai ter jardinagem. Para viajar vai ter mais facilidade, vai fechar, mas tem outros problemas. Energeticamente aí tem, às vezes vai ter outros problemas, né, que ele vai observar ali. Mas tem relatos de tenepsistas muito interessantes, né, deles começarem a fazer a TENEPS no prédio, e eles começarem a ver uma mudança até no próprio bairro com o tempo, depois de anos de TENEPS, eles terem uma diferença. Então, há alguns relatos, se vocês procurarem aí, na revista Consciência tem vários relatos de tenepsistas, né? Devem ter bastante coisa escrita sobre isso. Então, você pode também, óbvio, se o ambiente é muito ruim, não dá, mas você pode ir lá, já procurando um local positivo, que você veja, ou pelo menos, né, 51% mais para positivo, continuar mantendo esse trabalho e com o tempo você vai vendo o diferencial. Marcelo, quer falar? Pode falar. Adriana e Jaciara. Não, é só meu depoimento, né? Quando eu iniciei a TENEPS, eu morava numa rua que saía para um cemitério e atrás da minha casa abriram um centro de velório. E à minha esquerda tinha um pai de santo. Então, eu tinha uma variedade assim bem grande. E na frente tinha, como que chama? Crentes não, evangélicos.
que geralmente umas 2 vezes por mês fazia cultos e mobilizava a rua toda, né? Então, com o tempo, só depois de muito tempo, foi caindo a ficha, eu fui observando que isso foi... inclusive, o cemitério, ninguém tinha muitos lotes, mas ninguém queria construir lá perto. Não sei por quê, se era esquisito. Ou, não, porque o cemitério tem um problema de saúde pública mesmo, né? Isso. Então, o centro de velório fechou, abriu uma clínica médica, né? O vizinho mudou-se, né? O que era pai de santo. Lá na frente, os evangélicos também, sabe? Cada um foi se afastando, mudando, e não tinha mais aquele aglomerado de pessoas. E o último ano que eu fiquei lá, foi no Nordeste, né? Natal, já começaram a reurbanizar em volta do cemitério, entendeu? Então, foi construído muitas casas, as pessoas já não tinham mais medo de transitar por lá. Então, depois de muito tempo, eu até comentei com o professor Val dessa situação, ele colocou que foi por conta da TENEPS. Eu não tenho ideia de como abrangeu todo aquele bairro, né? Era eu e meu esposo, né? Fazendo a TENEPS. Naquele bairro, né? Não tinha outros. A gente não tem noção da interassistencialidade que a gente faz ali no local, né? Às vezes é muita coisa, né? A gente não tem noção. A gente faz, simplesmente vai fazendo e a coisa vai acontecendo. Né? Talvez no extrafísico, quando a gente for para lá, a gente vai ter noção, né? Porque a gente não sabe nada do que a gente faz. Sinceramente, a gente vai ver depois. Estrangeirismologia, na página 6 mesmo, na segunda linha. Poderia falar a respeito do rapport máximo como objetivo? Sim. O rapport máximo com objetivo é você focar naquele objetivo, né? Você pensar naquele objetivo, durante o teu dia, você ter um tempo para, digamos assim, jogar energia naquele objetivo. Porque ele é importante na sua vida, você priorizou, né? Você priorizou, então você precisa concretizar. E aí você tem que focar naquele objetivo. Então a gente tem várias prioridades durante o dia, durante a semana, durante o mês. Mas tem a prioridade da prioridade. A prioridade da prioridade é aquela que você precisa atingir primeiro, que vai ajudar as outras prioridades que você tem. Então, você tem que focar mesmo nesse objetivo. Pensar nele e fazer as coisas do dia a dia de forma que as tuas atitudes e atividades vão ajudando a realizar mesmo, a realização. Marcelo ali. Voltando um pouquinho naquele tema, né, do efeito da nossa presença no bairro, na hora que vocês estavam falando, eu lembrei da CIPEC, que eles desenvolveram até um curso, uma técnica, né, que eles têm uma atividade energética lá que se chama Procim, que a pessoa ela vai fazendo esse trabalho de reurbanização desde da rua, do bairro. Eles fizeram uma pesquisa durante um período e eles observaram que o aluno começava a fazer essa técnica que envolvia TENEPS, trabalha com energia, estudo, e depois foram vendo as reurbanizações, locais que eram abandonados, fábrica que aí reformavam, começava a ter atividade, a rua que as casas estavam mal pintadas começavam a ser pintadas. Então é interessante a pessoa ter essa consciência de que a base física dela, no local que ela está, faz diferença, apesar de ela ser uma mini peça, mas que gera um efeito, né? Então eu queria contribuir com isso. É muito sério, a importância do tema desse verbete, né? Da consecução da base intrafísica, como é sério. Primeiro para você escolher um lugar para ficar lá, e depois como lá você vai poder assistir e ver o que vai acontecer. Já conseguiu um rapport de cara lá com as vizinhas, né? É o entorno, né? Que você vai observando as mudanças no entorno, né? Você vai fazendo assistência ali, você não tem ideia do que você está fazendo, mas alguma coisa está acontecendo. E depois você vai observando o entorno que vai modificando, vai mudando. Às vezes é um vizinho que resolveu melhorar a frente da casa, é o outro que resolveu cortar grama. Então você vai vendo pequenas coisas assim, que às vezes é o efeito daquilo que você está fazendo ali no local, que vai modificando o entorno, vai melhorando, vai ajudando.
Uma outra ideia que eu lembrei, a questão das dificuldades recíprocas, que é um termo, acho que dos entes teáticas. Das teáticas. Dos entes teáticas, que os amparadores têm dificuldade de ter contato com a gente, assim como a gente tem dificuldade de ter contato com eles, né? Como que você vê a questão da base física dentro desse contexto, né? Dessa relação interdimensional com os amparadores, como que você analisa isso? Eu acho que no meu caso, sim, começou já quando eu estava no processo de construção. Eu sentia muito amparo. Eu pensava assim, eu não conhecia a equipe que ia construir, eu não conhecia muito bem, eu conheci só na hora, né, de fechar o contrato, foi uma indicação, mas eu pensava assim, como eu não conheço, eu tenho que acompanhar melhor essa equipe e ajudar no que for preciso. Eu pensava assim, eu vou tentar ficar próximo a essa equipe, pelo menos uma vez por semana, estar junto, ou talvez mais, quando for necessário, para estar auxiliando de alguma forma, né, com as energias. Porque a gente eu não entendo nada de construção, sou enfermeira. Mas assim, você pode ajudar com as suas energias ali, a equipe. E aí as coisas vão dando certo. Às vezes alguma coisa dá um problema lá, precisa, o material não encontra, alguma coisa precisa mais. Então você está sempre disponível ali com a equipe para estar ajudando de alguma forma, para estar tá junto, né? Tá junto. Então eu acredito que quando você se propõe a fazer isso, eu acho que você tem mais amparo. E eu percebi isso. E no momento posterior, você já está morando na casa, né? Já mudou? No momento posterior, eu vi a questão da TENEPS mesmo, né? Eu senti assim o processo da TENEPS, o processo inicial muito forte, e eu senti que eu estava no caminho certo, que eu tinha feito a coisa certa, né? E eu senti um amparo no processo de iniciar a TENEPS, muito amparo. Antes teve alguns contrafluxos, né? Antes de iniciar, que eu acho que é comum, né? Eu tive alguns problemas em relação à família, e assim que eu não tinha tido antes, mas aí começou a TENEPS, parece que assentou. E o negócio foi. Então, assim, eu percebi assim que eu estava amparada mesmo no processo. Processo de tranquilidade, que eu estava no caminho certo, né? Processo de energia muito forte. Então, eu senti que eu tinha feito a coisa certa e que eu estava sendo amparada para isso. Está ligado. Isso. Você falou em algum momento sobre projeção. O fato da vizinhança, do bairro, dele ter boa energia, dele ter coisas ruins, isso interfere em alguma coisa quando você vai se projetar? Pode interferir? Quando a gente vai se projetar, eu acredito assim, tem que estar preparado para tudo. E geralmente, quando você pensa em se projetar, você tem um objetivo, né? Se você tem um objetivo, foi teu alvo, teu objetivo de fazer assistência, então você tem que ir preparado para tudo que você observar, tudo que você se deparar. Então, quando a gente pensa em se projetar, é ideal ter um objetivo. E se o objetivo for fazer assistência, então você vai observar o que é que está precisando ali no local, no bairro. Qual é a dificuldade, a assistência que tem que ser feita ali. Às vezes é um vizinho, alguém que precisa. E aí no extrafísico você vai encontrar essa situação, né, essas consciências, e elas podem se comunicar com você, né? Se comunicar e relatar qual é a assistência que elas estão precisando, né? Mas esse fato, assim, pode interferir? Pode interferir na projeção? Tipo assim, pode interferir de você não conseguir se projetar ou coisa do tipo? Se você tem medo de se projetar e encontrar alguma situação desagradável, isso pode interferir.
Mas se você tem o objetivo de fazer assistência, mesmo que a situação que você encontrar seja difícil, eu acho que você vai conseguir fazer assistência. Mesmo se a situação for difícil, por exemplo, um ataque extrafísico, não sei, uma consciência que não é muito, que é patológica, né? Não gosta de você, pode te encontrar no extrafísico. Mas é um momento, é oportuno para estar fazendo assistência para aquela pessoa até limpar, melhorar com aquela consciência. Mas pode interferir sim, depende do objetivo, eu acredito. Jaciara, se puder contribuir nisso daí, eu tenho algumas experiências que corroboram o que você está falando, no sentido de que, às vezes, os assédios mais difíceis, os amparadores trazem para dentro da nossa base física, porque ali é o nosso ambiente, né? É o nosso quarto de dormir, é o nosso holopensene, são as nossas energias, então não é que ela está desprotegida. Às vezes é necessário trazer mais para próximo, de onde é o nosso campo de domínio, para a gente poder fazer essa assistência, né? Isso acontece muito na TENEPS, né? Você vai fazer a TENEPS, aí aquelas consciências que mais problemáticas, elas são trazidas para você fazer assistência. A gente mantém aquele holopensene rígido da casa, quanto mais rígido ele tiver, melhor, que eles podem trazer essas consciências, elas não perturbam tanto, elas vão ficar mais contidas, tá? Mas eu não sei se você está perguntando assim, se o ambiente é muito ruim, pode dificultar sair do corpo, será isso que você perguntou? Não. Então, às vezes, se o ambiente é muito, muito, muito ruim, por isso que a gente tem que escolher onde vai morar. Então, às vezes, é tão difícil, é tão tudo contra, que é melhor assim, fica aí mesmo, não sai do corpo não, que é perigoso, entende? É igual assim, é a mesma coisa, vamos pensar, aqui no dia a dia. Tem lugares que não dá para a gente ir, você concorda? Que às vezes tem tanta marginalidade, é tão complicado, é até perigoso mesmo, até tem algum tipo de radiação, alguma coisa, que é melhor a gente não ir. Não é mesmo? Então, o extrafísico é a mesma coisa. Então, tem ambientes extrafísicos que são de um nível tão patológico que se a gente for ficar dormindo lá, ou a gente tem muita domínio que a gente vai conseguir sair e fazer um trabalho, ou os amparadores vão falar, fica quietinho aí porque tá perigoso aqui do lado de fora. Entende? Só que isso já não é padrão. Existem esses ambientes. Tá? Mas a gente tem que ficar atento a isso. Entendeu? Clareou? Sim, Renata. Jaciara, parabéns pelo verbete. Eu queria que, entrando, né, já estamos nesse assunto que eu ia perguntar, na fatologia, sobre o reduto privativo de autossustentação da Consim. Acho que é isso que a gente estava falando, né, de ser o nosso local de poder. Em alguns momentos você fala em relação ao local de poder, local de, né, das melhores energias, de desassedialidade. Então, se você puder aprofundar, o que você percebeu, né, desse tempo que você já está morando na casa, a mudança desse processo de autossustentabilidade? É questão assim, ali estão as suas energias, né? Na sua base intrafísica, onde você mora, estão as suas energias. Então é o local assim de maior contato com as suas energias. Então é o local mais seguro para você, né? Aí a questão de autossustentação, como você tem esse local que você preparou para você, né, para você ficar bastante tempo, para você fazer assistência para o seu grupo karma, para as consciências extrafísicas ali através da TENEPS. Então aquilo vai te dando mais energia para você conseguir realizar outros empreendimentos também, fora dali. Né? Você está na sua casa, no local seu de poder, e você está conseguindo atingir as metas que você se propôs. Então isso vai te dando mais sustentabilidade energética para você atuar fora dali também, né? No seu trabalho, no voluntariado, aonde você atua também, fora da sua base física. Então é importantíssimo isso, essa questão da base intrafísica, ela vai aumentar o seu poder energético, digamos assim, o aporte energético. E você vai dar conta de outras coisas que estão fora, né, da sua base também. No final lá da fatologia, você acho que fecha com chave de ouro, né, vamos dizer assim, que você coloca exatamente isso, o aumento da capacidade interassistencial. Como que você
viu isso, viveu isso na prática? Porque, assim, em tese, aumenta a nossa responsabilidade, dá mais trabalho, às vezes, né, tem mais, isso que o Marcelo falou, às vezes é no nosso espaço, no nosso ambiente que vem as condições assistenciais mais pesadas, propícias, vamos dizer assim. Mas como que você percebeu isso, né? Esse aumento de capacidade interassistencial e até a responsabilidade de ter que dar conta desse aporte maior, né? Você percebe que você tem mais capacidade, mas também aumenta a sua responsabilidade, bem proporcional. Você sente, né, que você é mais capaz, então a demanda parece que aumenta também, né, ao seu entorno. Eu observei esse ano assim que no voluntariado eu atuei de forma mais, depois que eu mudei para a base intrafísica, eu atuei de forma mais ostensiva, digamos assim, né? Eu consegui dar conta de uma parte a mais, digamos assim, né? Então tem a questão do voluntariado, da docência, né? A gente ministrou aula, trabalhou no voluntariado, então você percebe que você atua de forma mais ostensiva, né? Sua capacidade aumenta, mas parece que a demanda também aumenta. Então existe uma maior demanda e você vai dando conta daquela demanda, que você percebeu que anos anteriores você não dava conta daquela demanda. Ela aumentou e você deu conta, né? Lembra o professor Valdo, né, que ele sempre falava, né, galardão, né, se está aumentando muita demanda, isso é galardão, quer dizer, é sinal que você está indo bem, quer dizer, já está vindo maior, a clientela está aumentando, então é por aí mesmo, né. Então vamos continuar aqui. Pensenologia, na página 6, que é a primeira página, na segunda linha da pensenologia. Gostaria que relacionasse os energopensenes com o tema do verbete. É a questão das energias, né? É a questão das energias. Pensene é o pensamento, sentimento e energia. E aí você tem que qualificar, às vezes, os seus energopensenes, né? Então você muda o padrão energético, você vai trabalhar mais EV, você vai fazer mais assistência, aí você precisa trabalhar mais as energias. Quanto maior a demanda, isso te obriga a trabalhar mais energia. Então você vai investir mais na sua energopensenidade, digamos assim. Nas energias, no pensamento, sentimento e nas energias. Você vai investir mais. Vai tentar pensar de forma mais cosmoética. Porque assim aumentou sua responsabilidade. A demanda é maior. Então exige que você qualifique. Porque senão dá problema. Então você tem que qualificar os seus pensenes e qualificar suas energias também. Fatologia, página 7, na segunda página, terceira linha. Poderia discorrer acerca da distribuição prática espacial? Ah, tá. A questão da distribuição é dos... Não estou encontrando aqui. Deixa eu dos móveis, é isso? Distribuição prática espacial. É na terceira linha. Ah, tá. A questão da distribuição prática espacial é assim, quando você vai planejar a sua base física, tem locais assim primordiais que você tem que priorizar. Então, por exemplo, o seu quarto de dormir, o tamanho ideal, não muito grande, não muito pequeno, o local ideal na casa, aonde que ele vai ficar, né? O escritório, onde você vai estudar, aonde ele vai ficar, em qual local. Então tem que ser prático, né? Prático ao seu dia a dia, as suas atividades que você precisa exercer, né? Então, às vezes, um quarto mais lá no fundo, para você descansar, não muito na frente, é melhor. Onde passa carro, faz mais barulho. Então, essas coisas a gente precisa observar, né? O local da cozinha, tudo tem que ser prático. Eu sou, assim, muito prática. Então, a praticidade que eu tenho no dia a dia, ela apareceu na minha... Foi automático, apareceu na planta da casa.
Isso também, o professor Valdo, né, já que a gente está lembrando dele, a questão da casa-máquina, né? Que a casa dele, ele sempre falou, era uma máquina, é uma máquina de trabalho. Porque na hora que você deixa tudo organizado dentro, você tem mais tempo para fazer outras coisas. Então, você não perde tempo. Então, você tem que ter estoque das coisas, as coisas têm que estar à mão, têm que ser funcionais, tirar excesso, como você falou muito bem no início, a questão do bagulho energético. Então, você vai otimizar seu tempo intrafísico para você ter mais tempo, até para o trabalho intelectual, fazer verbete, trabalho para poder fazer o trabalho assistencial de energia, a questão da TENEPS. Então, a organização é muito sério mesmo. Sim. Os utensílios desnecessários, às vezes vão te atrapalhar até a disposição dos móveis, atrapalhar até no você andar dentro da sua casa, vai dificultar. Então tem que ter uma praticidade, né? Você vai evitar de perder tempo. Muito bom. Para a patologia, também na página 7, só que na 6ª linha. Favor exemplificar o aumento do aporte energético no local de poder personalíssimo. Essa questão a gente até falou um pouquinho já, mas o seu local de poder é onde estão ali as suas energias, no caso da base intrafísica, né? É onde você está em contato maior com as suas energias. E esse aporte energético, ele aumenta se você fazer as atividades assistenciais, interassistenciais ali no local. Então, por exemplo, a TENEPS, né? A escrita. Então, você vai percebendo que aumenta o seu aporte energético. E principalmente no local onde você destinou a fazer aquela atividade, né? Por exemplo, o seu escritório, onde você vai escrever. Você senta ali, está destinado para você escrever naquela mesa, com aquela cadeira, né, disposto naquele local, no escritório. E você senta ali e você percebe que no momento que você sentou ali e se propôs a fazer aquilo diariamente ou semanalmente, você sente a questão energética, ela aumenta, né? Ela aumenta. Tecnologia, na página 7, na 2ª linha. Poderia comentar a técnica de jogar 50 coisas fora? Isso aqui é bom, hein? Eles iam perguntar isso. Eu tenho um livro que eu li quando eu comecei a pensar em fazer a casa própria. E então, bem antes, que eu sou mais ou menos organizada desde criança. Minha mãe fala que eu sou bem organizada, questão de espaço intrafísico, com as coisas e tal. Tive algumas dificuldades em organização em outras áreas, mas que assim até a casa me ajudou em outras áreas. Por exemplo, a questão financeira, eu acho que ensina a gente, né? Ensina muito. E então essa questão da organização com o espaço físico, os utensílios, tudo que você precisa, né, para você viver ali naquele local, ele tem que estar ali disposto de maneira prática. Então a questão da organização, ela sempre me chamou a atenção, eu sempre quis ampliar isso. Aí eu comecei a ler o livro, ele chama Jogue Fora 50 Coisas, né? Aí quando e é uma técnica, né, que você pode utilizar. Aí quando você começa a ler o livro, às vezes ele te assusta, né? Fala assim, nossa, se você jogar 50 coisas fora. O que vai sobrar? Mas aí você vai lendo e vai exercitando ao mesmo tempo, né? Você vai vendo aquilo que você precisa realmente, aquilo que você não precisa, está ali só dificultando a organização do espaço, né? E você vai jogando. Aí quando você termina de ler, você percebe que você jogou bem mais do que 50 coisas fora. E eu acho assim, esse livro é muito interessante, quem tiver a oportunidade de ler, ele é citado em outros verbetes também, é a questão da organização, ele vai por espaço, né? Cada local, ele fala sobre cada local, a organização de cada local. Então eu achei muito interessante. Eu já tinha essa técnica e aprimorei ela. Muito bom. E aí, a última pergunta desse teletertuliano poderia comentar a frase enfática, lá na página 9? Aí você pode ler de novo a frase e comentar. A frase enfática. Isso. No âmbito da interassistenciologia, a consecução da base intrafísica
é alicerce fundamental para a consciência lúcida empenhada no desenvolvimento da autoprogramação existencial exitosa. A questão da base intrafísica, então aqui eu coloco que é o alicerce para a questão da interassistenciologia e é o alicerce para a questão da tua autoprogramação existencial. Se você mora um dia num local, outro dia no outro, muda muito, nômade, né? Você perde tempo e não consegue realizar suas metas. Então, a questão da base intrafísica, aqui, na questão da interassistenciologia, ela é um alicerce, é o que fundamenta, né? É o seu fundamento, é a base para que você consiga realizar as suas metas. A questão, por exemplo, da programação existencial. Você mesmo falou antes a questão importante da recomposição, né? É o local que você vai lá, recompõe, enche as baterias de novo, né? E volta para trabalhar. Então, é muito importante, Isso. muito sério. A questão da base física é tudo, né? Onde você se refaz para você conseguir atingir suas metas. Onde você deixa seu corpo para poder sair para fazer assistência projetado. Também. É um não local pode deixar seu seguro, corpo em né? qualquer Onde lugar, você tem que ser um deixa lugar seu corpo para você poder fazer assistência também no extrafísico. Persona Jaciara. Agora na fatologia, na página 6. Voltamos para a primeira página. Segunda linha. Poderia relatar a conquista da condição do duplismo na base intrafísica compartilhada? Isso, eu acho que isso também ajuda, né? A questão da conquista do duplismo na base física compartilhada. Ajuda. Por quê? Porque você tem um local que aquela meta já está, digamos assim, já está atingida, né? Aí você tem outras metas a serem atingidas. E essas outras metas você precisa também da dupla evolutiva, né? Então a gente percebe assim, eu percebo pelo menos, percebi que a questão da dupla evolutiva é fundamental. Né? Te ajuda na questão energética, te ajuda na questão de dar o feedback necessário para você melhorar, fazer as reciclagens necessárias. Então, assim, a questão do duplismo ajuda bastante. No meu caso, eu percebi que ajudou bastante. E aí, o Pérez Tertuliano faz uma observação. Já encontrei minha duplista, ambos curtimos casas ecológicas. No futuro próximo, construiremos nossa base intrafísica numa ecovila, quem sabe no bairro Cognópolis. E aguardamos. Estamos aguardando aí. Aí você vai deixar de ser um teletertuliano assíduo e vai ser um tertuliano assíduo. Né? Vai ser muito bom, te aguardamos. Professora Jaciara, página 7, terceira linha, então na outra página, para a patologia. A base intrafísica da autoprojetabilidade lúcida, a progessioterapia enquanto fonte de autopesquisa recicladora. Na sua experiência, quais os procedimentos prioritários para o alcance da autoprojetabilidade lúcida? Como podemos ampliar a autopesquisa recicladora? Itens prioritários pela progessioterapia. É bem grande, como foi, eu repito, se precisar. Eu vou respondendo e qualquer coisa... Tá. Primeiro você tem que ter objetivo de se projetar. No começo, quando eu entrei até para a Conscienciologia, esse não era um dos meus objetivos. Eu tinha outros interesses, digamos assim, na Conscienciologia. A questão da evolução, cosmoética. Então, a projetabilidade ela ficou meio que secundária. Mas depois que eu entendi a questão que você pode fazer a interassistência através da projetabilidade, aí eu levei mais a sério essa questão da projetabilidade. Eu percebi que eu já fazia assistência no intrafísico, né? E poderia fazer no extrafísico. E poderia fazer através da projetabilidade. Então, você tem que ter um objetivo de se projetar. Querer se projetar para fazer assistência, ou querer se projetar para poder observar seu corpo, ou para encontrar alguma consciência, tem que ter esse objetivo, primeiramente. Senão, você não vai conseguir se projetar. E a questão da progessioterapia enquanto fonte
de autopesquisa recicladora, eu percebi assim para mim, eu comecei a notar algumas projeções. E eu comecei a perceber alguns pontos em comum em várias projeções. E aquilo começou a me instigar. Por quê? Sempre a mesma coisa. Aparece sempre a mesma coisa. A mesma situação, né? A mesma consciência. Então, que eu precisaria fazer alguma coisa. Que isso era uma demanda que eu precisava fazer, melhorar. E a questão da progesteterapia, então, assim, quando você se projeta, você percebe aquilo que você precisa. Você se vê de forma inteira no extrafísico, que às vezes você não consegue perceber aqui. Então, você consegue se perceber melhor até, às vezes, no extrafísico. Poxa, estou fazendo isso de novo, né, no extrafísico. Estou fazendo isso de novo. Pô, eu preciso reciclar esse traço. Estou aqui de novo fazendo a mesma coisa. Né, cometendo, digamos assim, o mesmo erro no extrafísico. E como o seu corpo fica solto, as suas energias ficam mais soltas, então você, acho que se percebe mais também. E aí você percebe que vem a mesma situação, o mesmo trafar, e aí isso começa a te incomodar. Fala, pô, tem como mexer nisso, isso eu preciso reciclar. Né? Então você vai anotando e vai percebendo que tem pontos em comum e que você precisa mexer nesses pontos, porque eles estão vindo e sempre da mesma forma, né? Eu vou dar um exemplo. Eu sou enfermeira, né? Mas eu nunca, no meu trabalho, não gostava muito de trabalhar com criança. Eu sempre fugia desses setores que tinham crianças para atender. Aí, um belo dia, me colocaram num setor onde era pediatria e eu fui obrigada a trabalhar com as crianças. Falei, agora eu tenho que dar um jeito, né? Eu estou aqui e tenho que dar um jeito. Então, eu comecei a me aproximar das crianças, aproximar mais, né? Tratar elas mesmo como uma consciência. Eu acho que eu não percebia as crianças como consciência. E aí eu comecei a me aproximar, me abaixar na altura da criança, conversar com a criança. Então, hoje eu tenho mais facilidade de atender criança. E isso começou a aparecer no extrafísico, nas minhas projeções. Elas vinham para mim assisti-las. Toda vez era uma situação que envolvia criança. Então, assim, no começo, aquilo me incomodou. Pô, mas eu nem gosto de criança, porque as crianças aparecem tanto. Aí elas começaram a aparecer e eu sempre estava cuidando dessas crianças no extrafísico. E era assim, eu não pensava em cuidar, eu cuidava automaticamente. Eu acho que devido à minha profissão isso era meio automático. Mas aí, como sempre eram crianças, aí eu comecei a observar, pô, eu tenho que melhorar isso no intrafísico. Então aqui acontece a progessioterapia enquanto fonte de autopesquisa recicladora. Então, você percebe no extrafísico, você percebe que tem que melhorar também no intrafísico. Aquilo está aparecendo no extrafísico, então fica escancarado. Então, você precisa melhorar isso também no intrafísico. Terezinha? Parabéns pelo verbete. Eu estou na fase da consecução da base intrafísica, justamente. E eu acho que vale assim, até eu lembrei do meu caso, né? Eu estou aqui há 1 ano e 7 meses, mais ou menos. E logo que eu cheguei, a gente aluga um local e tal, mas eu já tinha um terreno que eu comprei quando eu vim aqui em Foz, antes de morar aqui, e eu decidi que eu ia construir logo. Aquela coisa do querer fazer tudo rápido, né? E daí foi o projeto, e o projeto saiu muito lindo, aqui na Cognópolis, né? Uma casa assim, que era 2 andares, e o professor Valdo falava, 2 andares, mas eu gosto muito de casa 2 andares. Até eu ir trabalhar com determinados traços, que é o temperamento monárquico. Nesse meio tempo, eu assisto aquele filme do professor Valdo Vieira, onde ele mostra a casa dele por dentro. E eu levei um choque. Literalmente, assim, ó, eu fiquei parada, assim, aquilo me deu um impasse, assim, o que eu vou fazer? Qual é as minhas prioridades proexológicas? Naquele momento, assim, começou a cair, como se diz, um monte de ficha lá no Sul, se fala muito disso.
E aquilo fez com que eu refletisse muito, sabe? O que realmente eu estava querendo fazer, que construção eu estava querendo fazer. Porque estava dando muita coisa errada, sabe? Começou a acontecer contrafluxos, e eu não me dava por conta. Porque eu não queria abrir mão daqueles 2 andares. Bem, a partir dali, eu comecei a fazer uma reciclagem. Hoje eu estou trabalhando esses traços, temperamento. E comecei a ver realmente qual é a minha prioridade, né? Como você está falando aqui no verbete, né? Hoje, a gente mudou totalmente o projeto. O projeto acabou de ser aprovado na prefeitura. Recebi essa semana passada. Uma casa simples, normal, e eu estou tranquila, mais tranquila que antes. Em prática, tem que ter essa prática. Prática, não, realmente funcional. Eu ainda não sou muito funcional, assim. Eu vejo quando você estava falando ali, digo, nossa, eu gostaria de ser assim. Até quando diz aquela técnica ali de jogar 50 coisas fora, eu preciso muito disso. Até vou comprar um livro para ler. Muito bom. Que eu venho fazendo nesses últimos um ano, assim, em torno de 3, 4 mudanças, assim. Então é muita coisa, sabe? Já deixei muita coisa, mas ainda tenho muitas coisas para ainda liberar, né? Essa questão da mudança, ela também ajuda a gente nessa questão de você perceber os utensílios que você não está usando, é aquilo que você não usa. Exato. Aí quando você muda, fala, nossa, você tem que carregar isso daqui, mas isso que eu não uso há anos. Então você recicla mais. Então talvez, no teu caso, está acontecendo aí, está para aprimorar essa questão. Muda muito. É que eu viajei, então eu trouxe muitas coisas de fora ainda, né? Tem aquela questão que não queria desfazer. Ainda estou assim. Temos a holoteca, pois né? Que é uma exposição. Eu tenho muita coisa. Eu enriqueci bastante a holoteca lá. Eu acho que eu vou esperar o Mega Centro Cultural, porque ainda não tem espaço agora. Tá bem. Essa questão que você falou... Vou segurar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Essa questão que você falou da casa de 2 andares, no começo eu também pensei nisso. E eu comecei o projeto assim. Mas aí, minha mãe falou, Jaciara, não faz isso. Você vai subir e descer toda hora, você vai perder muito tempo. E aí, eu não me conformei ainda, né? Mas aí, nesse meio tempo que eu estava começando o projeto, um colega meu caiu de manhã cedo. Foi sair para trabalhar e saiu correndo, escada abaixo. Nossa. Falei, gente, se eu fizer isso, né? Se eu sair correndo para trabalhar, e eu posso ter um acidente e nunca mais, não fazer mais nada. Nessa hora que o colega contou que ele tinha caído, não aconteceu nada com ele. Mas aí eu pensei, isso poderia ser grave. Só se a gente trabalha energia, e se aí, a gente faz TENEP, se traz aquelas consciências que o professor Marcelo mesmo lembrou, que às vezes entra dentro da nossa casa para ser assistida. Então, a gente tem que minimizar qualquer situação que possa causar acidente. Então, essa questão na hora que ele contou para mim, eu desisti. Eu falei, não, vou fazer uma casa que não tem escada. Minimizar, né? Sincronicamente, eu também Porque eu pensei assim, poderia ter sido um acidente grave. Sincronicamente, eu também sou da área da saúde, como você, enfermeira, e eu estava falando de criança. Eu comecei trabalhando com criança em pediatria, depois tive dificuldade de trabalhar com adulto, né? Mas hoje eu trabalho com qualquer tipo de público. Enfim, eu queria aproveitar ali na página 7, você fala na trinomiologia, o trinônimo falta, falha, falência, na antipriorização intrafísica das metas proexológicas. Eu acho que tem tudo a ver, né? Sim, tem tudo a ver. Falta, falha e falência. Eu acho que uma coisa leva a outra, né? Se você não faz, você deixou aquela prioridade para trás. Falhou, né? E pode ter uma falência aí na sua consecução da sua proexis pessoal, né? Se você deixa de fazer, chega o momento, que nem no meu caso, chegou o momento assim apertado, você tem que construir, você tem que começar a ter NEPs. Então acabou o tempo. Acabou o tempo. Mas se eu deixo passar, se eu amoleço nessa hora, eu deixaria passar. Talvez eu ia ter uma dificuldade maior lá na frente, do cumprimento da ProEx. Então eu acho assim, chega o dado momento, a gente tem que tentar se antecipar, mas principalmente não deixar passar. Né? A questão do time é muito sério, né? A gente tem que aprender a lidar com isso. Só mais uma, posso falar? Sim, pode. Depois tem na página 8 ali, a maniologia. Não entendi bem a evitação da mania de comparação. Comparação de quê? Sim.
Geralmente a gente se compara com outras pessoas e não com a gente mesmo. A gente se compara normalmente com outras pessoas. Ah, mas aquela está fazendo isso, está fazendo aquilo, já fez isso, já fez... Mas aí você não vê o que você já fez. Valorizar as pequenas conquistas. Tem um item aqui. Aí você consegue realizar uma meta que você estabeleceu. Tem que valorizar aquela meta, né? E se comparar com você mesmo. Eu cheguei até aqui, então agora eu posso. O que eu posso agora? O que eu posso fazer de agora em diante? Se eu tive, né, se eu conseguir, se eu tive energia para realizar, então agora eu posso fazer, o que eu posso fazer de agora em diante? Então é se comparar com você mesmo, ver o seu histórico, e não se comparar com outras pessoas. Você desistiu da pergunta? Então, Renata, vai vir. Em crescendologia, queria que você falasse um pouco do crescendo homeostático, mini esforço financeiro, mega esforço energético. Porque, às vezes, muita coisa que pega também na hora da construção da base física é o processo financeiro. E, às vezes, a gente usa como desculpa também, né? Para não fazer, não se auto-organizar, porque não tem dinheiro, porque não tem o pé de meia, que você falou no começo. Então, como que foi esse crescendo para você, os processos de superações? E você falou também, às vezes a gente não tem um pé de meia e normalmente gasta mais, e gasta de fato, né? 10, 20%, hoje em dia você já está sendo otimista. E como lidar com essa situação e entrar no processo aí de desassédio, não deixar o dinheiro pegar e não pôr o projeto por água abaixo, né? Queria que você falasse um pouco disso. Essa questão, assim, mesmo que você financia a casa, que no meu caso foi financiada, você tem toda ali a preocupação, você precisa de energia para dar conta de todo o resto, né? Do acompanhamento, do processo de construção, a assistência que você vai fazer ali para a equipe, se ela precisar. Então, demanda de um esforço energético maior, né? Não é porque você financiou que você não vai se preocupar com nada, né? Tem todo um esforço aí de energia para que o que você planejou aconteça. Então, assim, antes de começar a construir, a gente já tem que tentar se organizar com a questão financeira, né? E quando a gente não é muito acostumado com isso, não aprendeu de criança, eu não aprendi muito isso na minha família, né? Eu aprendi mais agora, realizando esse projeto. Mas, assim, tem gente que já nasce, já é nato nessa questão da organização financeira, então não tem muita dificuldade. Mas quando você precisa aprender, você precisa de energia para dar conta disso. Então, às vezes, você vai deixar de ir em locais que você vai só se divertir, né? E você vai mudar a programação, vai fazer outras atividades. Você vai deixar de comprar, mulher principalmente, né, que gosta muito de comprar sapato, roupa, tal. Às vezes você vai ter que diminuir. Então, isso tudo tem que vir antes. Essa questão, às vezes, de sair para comer fora, muitas vezes, né? Festa, questão de festa, tem gente que gosta muito, né? E festa, todo final de semana. Então, essa questão você tem que pensar antes. E demanda energia, porque no começo, eu comecei um tempo antes de pensar em construir, já comecei a me organizar nessa questão, né? De priorizar. Priorizar onde que eu vou, o que é o que eu vou comprar, isso vai ser útil para mim, essa roupa realmente eu vou usar, porque até a mudança da casa velha para a casa nova, você observa assim, que você às vezes joga muita roupa fora também, calçado, roupa que você não usa. E você comprou porque estava na promoção, tinha 3 calçados lá por não sei quantos reais. Mas aí você não usa nenhum deles, ou você usa um par só. Então, assim, isso tem que ser pensado antes. Então, ensina muito também. Essa questão de você construir a casa também te ensina muito. Você vai perguntar? Eu gostaria que você explicasse sobre polinomiologia. Página 8.
Aqui o polinômio holossomático é o soma, energossoma, psicossoma e mental soma. A gente vai usar tudo isso para a gente, vai usar o soma, né? O energossoma, o psicossoma e o mental soma, em todos os empreendimentos que a gente vai realizar, né? A gente está aqui de soma e às vezes a gente pensa que só o soma demanda cuidados, né? Aqui no intrafísico. Só o corpo demanda cuidados. Você limpar, você fazer higiene, cuidar do corpo, fazer exercícios. Mas aí a gente percebe que a demanda é maior. Você tem que cuidar também do energossoma, das energias, tem que cuidar do psicossoma, dos sentimentos, né? E do mental soma, para você conseguir realizar as suas metas. Então você tem que cuidar dos 4 corpos, né? Às vezes teve algum problema, né, durante a fase, por exemplo, tem um problema durante a fase de construção da casa. Aí você, poxa, agora desequilibrei, vou ficar louca com isso, né? Vou falar um monte de besteira, vou xingar todo mundo, vou xingar a pessoa que está construindo, o engenheiro, não sei o que, para resolver isso. Então a gente tem que ter cuidado aqui, está cuidando do soma e também do psicossoma, né, das energias. Você tem que ter um cuidado maior com todos esses corpos, né? Mas, assim, nesse fato de ter higiene com o soma, como eu posso ter higiene com o psicossoma? Não, é que eu estou falando assim, ó, o cuidado com o soma é questão mais de higiene, da aparência, da saúde do soma. Então, por exemplo, tem um problema de saúde, você vai lá no médico, aí o médico vai dar a receita, você vai tomar o remédio, vai seguir as orientações que o médico deu, vai fazer a dieta que ele pediu, né? Você está cuidando do soma. Mas você tem que cuidar também dos outros corpos. Você não vai fazer higiene no psicossoma, mas, por exemplo, você pode fazer higiene nas suas energias. Limpar as energias, deixá-las mais limpas, trabalhar mais a energia. A gente até tem um conceito que a gente fala, né, de higiene pensênica, que aí é a higiene do que a gente pensa, do que a gente sente e das nossas energias. Isso, higiene de tudo nesse caso. E assim, e o psicossoma, ele pode ter feridas? Ele pode ter doenças? Ele pode ter coisas assim? Ele pode ter feridas, ele pode ter cicatrizes, né, de outras vidas. Por exemplo, a pessoa, em outra vida, ela teve um amigo, um colega, alguém, e essa pessoa fez alguma coisa que magoou muito ela, né? E agora ela vem na mesma família, nasceu, né, no mesmo grupo karma, na mesma família. Ela teve um problemão no passado, né? Ela foi traída, por exemplo. Foi alguém que contou alguma coisa da pessoa, e ela pode ter tido um problema com essa questão que ela traiu a confiança da pessoa e a outra ficou magoada. Então ela vem com aquela mágoa, né, de outra vida, ela não perdoou. E às vezes ela pode estar no mesmo grupo karma hoje e convivendo na mesma família. E às vezes tem uma dificuldade com essa pessoa nessa vida. Então a gente tem que estar limpando, né, fazendo assistência. Assistência é a melhor forma de você limpar. Fazer assistência para aquela pessoa, para aquilo resolver, para aquela situação resolver. Gostaria que você explicasse também sobre binomiologia. Página 7. Trinômio? Binomiologia. Binomiologia. Amparador amparando. Isso. É o binômio amparador amparando na concretização da interassistencialidade grupo kármica. Quando você se propõe a fazer, se propõe a assistir, né, o seu grupo karma, você é um amparando que vai ter o seu amparador, porque aquele objetivo desperta interesse nos amparadores. Você vai ajudar, vai querer ajudar aquela consciência a melhorar. Então o amparador, ele tem interesse quando a gente se propõe a fazer assistência.
E ele vai estar nos amparando nesse processo. Né? Esse processo dessa limpeza, por exemplo, que a gente estava falando agora. A gente se propõe a fazer assistência para a pessoa, para limpar aquela cicatriz do passado, aquela mágoa. Então você vai ter um amparo para isso. O amparador, ele tem interesse que as pessoas evoluem, que as pessoas fazem assistência uma para as outras, porque ele tem interesse na evolução das pessoas. E a evolução acontece através da interassistência. Então, por isso que a gente vai ter mais amparo quando a gente se propõe a fazer assistência. A limpar com aquelas consciências que a gente tem algum problema, alguma cicatriz do passado. Hein? Então, amarelo, depois... Na fatologia, na página 7, a antepenúltima linha, o espaço intrafísico de planejamento proexológico. E também na terceira linha de cima para baixo, na fatologia, o cuidado com a jardinagem. Você podia aprofundar? Isso. Qual é a primeira mesmo que você falou? Intrafísico de planejamento proexológico. Isso. Na página 7. Uhum. O espaço intrafísico proexológico é o espaço onde você pretende realizar a sua proexis. No caso, a sua base física vai auxiliar. Uhum. E a relação com a jardinagem? A relação com a jardinagem, você vai deixar o ambiente com as melhores energias. Então, se você plantar uma árvore naquele local, uma flor que vai embelezar, isso tudo vai melhorar a energia do ambiente. Vai deixar uma casa mais acolhedora, mais aconchegante, para quem chegar ali, ou para quem você pretende fazer assistência. A sua família, no caso, os seus amigos, alguém que você se relaciona. Eu falo isso porque assim foi muito nítido quando eu vi as plantas crescerem na frente da minha casa e atrás ao redor, e quando eu percebi, eu estava rodeada do que? Da fitoenergia. E isso veio que ajudar a eu fazer assistência, porque essa energia ajudou ao quê? Ao local geográfico onde eu moro, né? A eu fazer a minha assistência com mais segurança. Eu percebi essa energia que, de repente, assim, a casa foi rodeada. Foi uma casa que estava de fitoenergia ao redor da minha casa intrafísica. Te ajuda também na blindagem da sua casa, porque essa energia, a fitoenergia vai te ajudar também a você esterilizar o ectoplasma e fazer a sua blindagem. Eu tenho o campo, né? Eu tenho muita afinidade com plantas. Eu gosto de plantas. E gosto bastante de árvores. Então, o meu lote assim não tem condições de plantar muita árvore, mas já plantei algumas. Gostaria de plantar mais. Mas aí, minha dupla é agrônomo. Aí eu falei, não pode encher de plantas assim. Senão uma mata a outra. E a percepção assim Então, com a acerola. Quando eu vi, eu plantei um pé de acerola atrás da minha casa, o vizinho plantou um na frente e outro vizinho plantando no lado. De repente, nós estávamos com os pés de acerola, os 3 pés, os 2 do vizinho e o meu, assim com uma conexão. E eu vi a energia que eu sentia desses pés de acerola, muita energia. E a questão da desassimilação. Por exemplo, você chega do seu trabalho, ou chega de alguma atividade estressante, que foi pesada, aí você vai mexer com a planta, vai mudar a planta. Passar pelo jardim antes de entrar dentro de casa. Você vai mexer com a planta, vai dar água para a planta, vai ter um contato maior com a planta. Você percebe que ajuda na desassimilação. Né? Então, assim, a planta é essencial numa casa. Tem que ter. Se não tem nenhuma planta, assim, acho que fica complicado. E a percepção também de uma planta que eu queria ter lá em casa. Né? Era a dama da noite. Eu plantava, ela nunca vinha. Eu desisti, eu disse assim, essa planta não é para mim, eu não gosto. Quando eu fui pesquisar sobre a planta, não era para eu ter mesmo na minha casa. Então, não era para eu ter mesmo. Isso é importante. E às vezes você tem afinidade com determinadas plantas. Né? Isso acontece. E aí você planta ela vem bonita e fica bonita, né? Cresce rápido. Você tem uma afinidade maior com algumas plantas. A gente observa isso também. Sim, por favor. Um parênteses, né? Porque, mas falando em amparado, em plantas, em fertilização, etc.,
Eu fiquei com uma pergunta engasgada quando Jaciara fala, eu não gosto de criança, quero criança, não gosto de criança, ela repetiu várias vezes a história. Não gostava, né? A história da... Né? Então, isso foi antes de fazer criança, Mas não é porque eu digo, como que alguém que não gosta de criança faz uma criança? Não, ela não falou bem, mas eu Mas é uma pergunta interessante, ela está então fazendo. É uma pergunta interessante. É assim, quando eu tive, desde pequenininha, eu falava que eu não ia casar e não ia ter filho. Mas eu não era da Conscienciologia, eu entrei na Conscienciologia fazem 10 anos. Então eu sempre dizia que eu não ia casar e não ia ter filhos. Mas aí quando eu entrei para a faculdade, eu senti uma necessidade, tinha uma missão que eu pretendia fazer, eu não sabia o que era. Não entendia nada de Conscienciologia, nunca tinha ouvido falar. Então, assim, eu sentia eu tinha uma missão, vinha na minha cabeça. E aí eu pensava assim, que essa missão era depois que eu me formasse na faculdade, que eu ficasse bem velhinha, que eu fosse me aposentar, e aí eu ia fazer um trabalho voluntário. Até aí eu consegui identificar. Eu falei, eu vou fazer um trabalho voluntário, eu vou lá no asilo, sei lá, eu vou fazer algum trabalho voluntário, que eu tenha alguma missão que eu não sei o que é. E aí eu me formei, e essa missão ficou na minha cabeça, eu não sabia o que era. Eu me formei, e logo que eu me formei, eu engravidei. E quando eu engravidei, eu tive a certeza que eu tinha que ter 2 filhos. Era uma certeza. Não era assim, vontade, desejo. Eu tinha o nome, inclusive, dos filhos antes de eu saber se era homem, se era mulher. Eu tinha o nome deles. Então, aí, na primeira vez que eu engravidei, me perguntavam, né? É menino ou menina? E eu morava numa cidadezinha pequena, logo que eu me formei, eu fiquei uns 2 anos numa cidadezinha pequena antes de vir para Foz. E aí eles perguntavam se era menino ou menina, eu falei, não sei ainda, porque não tinha nem ultrassonografia na cidade na época, era bem pequenininha, tinha que ir para outra cidade fazer o exame. Então, eu falava assim, se não é fulano, é ciclano. Eu brincava. Já tinha os nomes. Eu já tinha os nomes. Se não é fulano, é ciclano. Então, assim, tem coisas assim que a gente acha que está já programado para você fazer. Chega aquele dado momento e fala, não, você não é muito chegado em criança, mas você vai ter que, né, você vai ter que ter os seus 2 filhos aí que você programou. Então, é o que aconteceu mesmo. Estão aí firme e forte. E eles, né, o mais velho tem 20 anos e a mais nova tem 10 anos. Eu tive a certeza. Participando. Demorei um pouco, né? Mas consegui. E às vezes também é terapêutica, né? Pode, não sei se foi o seu caso, mas pelo que você relata, no crescendo, né, das suas experiências, às vezes não gostar de criança, saber que tem filho, ter de fato e começar a trabalhar então com criança, pode ser aí parte de uma terapeutização multiexistencial, alguma coisa nesse sentido. Porque assim, eu não tive muita retrocognição, só tive uma que eu lembro. Mas assim, eu tenho quase que certeza que eu fui freira em outras vidas. Que eu fui. Porque é bem característico, e todo mundo me fala, né? Mesmo quem não conhece a Conscienciologia, fala, você tem cara de freira. Então, assim, eu devo ter sido muito... E talvez foi até parte do processo da programação, eu ter os 2 filhos. Agradecida, sim, e parabéns pelo... É bom, tá vendo? Você ia sair encafifada, porque ela ia perguntar, depois ela desistiu. Por isso que eu perguntei para ela aquela hora. Então. O microfone foi e voltou. Então, vamos continuar aqui atendendo os teletertulianos. Professora Jaciara, na Tecnologia, página 7. Vivemos hoje a era da fartura, onde facilmente acumulamos de tudo um pouco. Como iniciar e aplicar bem a técnica de jogar 50 coisas fora? Essa tá quente. Vamos lá. Pois é, tem outros livros também, eu já li outros, agora não lembro. Tem uma japonesa. Eu comprei esse livro. Da japonesa? É Métodos... Eu devia ter trazido. É Métodos de Mary Kondo, alguma coisa assim. O nome dela, acho que é japonesa. É famosa. Ela é pior do que desse livro aqui. Esse livro aqui fala para você jogar 50 coisas fora, mas a japonesa ela é pior. Jogue tudo fora, só fique com aquele que você goste. Mas eu achei muito interessante isso. E tem um negócio de energia, que ela fala, você pega a roupa, você passa a mão na roupa, isso.
Aí você sente vai ver energia. ela não fala isso, ela fala que você passa a mão. Mas a gente entende e aí que é você, se você vai vestir ou não, se você vai querer sente ela bem, mesmo ou não. É se não, interessante. jogue fora. Então, assim, eu recomendo, né, se a pessoa quer... Primeiro, não comprar aquilo que você não vai usar. Quando você vai comprar, ter certeza de que aquilo vai ser útil. Porque senão é mais um bagulho que você vai ter que jogar fora ou vai ter que doar. Porque bagulho a gente joga fora, não dá para ninguém, porque não vai servir para a gente, às vezes não vai servir para outra pessoa. Mas tem roupas, coisas que servem para outras pessoas, a gente pode doar. Tem coisas que a gente pode doar. Mas assim, eu acho que esse livro ajuda bastante a começar. Né? Eu já tinha um pouco dessa questão desde pequena. Por exemplo, roupa rasgada, não gostava de usar. E a minha mãe que foi me falando essas coisas, eu nem percebia. Por exemplo, faltava um botão, eu fico incomodada quando falta um botão, eu tenho que ter todos os botões. Está rasgada, tem um furinho, tem um furo, não quero usar. Então eu já descartava assim, meio que inconsciente. Né? Aí tem um livro da professora Kátia Aracaki também, que é o Antibagulismo, também fica outra esse dica livro aí. também, eu não li ainda, mas pretendo ler. Parece ser muito bom. Crescendologia, página 7. Como funciona na prática o crescendo homeostático? Mini esforço financeiro, mega esforço energético. A gente já falou um pouco dele, mas quando você, no meu caso, que eu financiei a casa, você vai ter um mini esforço financeiro. Você tem que ter uma parte para você começar a construir que é sua, e outra parte vai ser financiada. Mas tem a questão energética, que é um mega esforço para você realizar aquele empreendimento. Toda a questão de assistência que envolve, você tem que bancar, né? Se você tem o objetivo de bancar a Proex, cumprir a sua Proex, isso vai exigir um esforço energético, que às vezes é um mega esforço, né? Você não vai receber de mão beijada, você vai ter que correr atrás, vai ter que se organizar para conseguir. Então, demanda energia, você tem que se organizar e trabalhar. Né? Uma coisa de cada vez, você vai indo. Falou que foi financiada, e vem a pergunta aqui. Ó. Legislogia, página 8. Poderia falar sobre a Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, referente ao programa Minha Casa Minha Vida? Não sei se você conhece essa lei. Isso. Como evitar, só aí vou fazer tudo aí. Como evitar com que se torne Minha Casa Minha Dívida no futuro? Eu acho assim, ó, da lei, eu citei aqui a lei porque tem o programa, né, Minha Casa Minha Vida, e esse programa é para uma determinada faixa da população que se encaixa naqueles critérios para você entrar no programa Minha Casa Minha Vida. Então tem que ter a metragem da casa, tem um critério lá da metragem para você entrar nesse programa. No meu caso não foi, mas eu citei aqui. Porque muitas pessoas financiam a sua casa. Né? E muitas pessoas financiam nesse programa. Só que a pessoa tem que se planejar, mesmo que ela vai ter um subsídio, ela vai ter uma ajuda para... Ela tem que se planejar. O que ela vai precisar para pagar a prestação da casa, no caso, ela vai ter que ter uma reserva todo mês para deixar, para quitar, para ela não até não perder aquele empreendimento que ela fez. Porque não é na louca, né? Você vai, eu vou construir, mas eu não tenho certeza nem de como eu vou pagar a minha prestação. Isso tem que estar planejado anteriormente. Quanto que do seu dinheiro você vai precisar para sobreviver, daquilo que você ganha todo mês, e quanto que vai, a parcela que vai ser, porque senão você corre o risco de perder, né? De perder aquele empreendimento que você fez. Então, às vezes, não é a hora. Se você não tem isso planejado anteriormente, quanto que eu vou gastar para sobreviver? Quanto que eu vou gastar para pagar a prestação da minha casa? Talvez não é o momento de fazer. Porque pode se tornar uma bola de neve, você não conseguir e aí acabar perdendo. Aí vem de novo a questão da organização que você falou, né? Vem a questão da organização. Antes de você planejar fazer, você tem que ter toda essa questão do orçamento da sua casa.
E quanto que você vai. organizar também em função do que você ganha também, né? Não querer fazer, às vezes, uma coisa maior do que porque você senão ganha. você vai dar o passo conta. maior que a perna Exatamente. e vai ter dificuldades lá na frente. Depois de sustentar isso. Né? Mais perguntas? Participando, isso mesmo. Não Vocês basta ser falaram filha, tem que sobre participar. jogar coisas fora. Por que é sempre jogue coisas fora? Por que você não pode doar coisa? Por que sempre jogue coisas fora? Isso faz parte. A gente fala jogar fora Maneira de falar. porque é uma maneira de falar de você... você não está precisando daquele objeto, né? Mas tem outra pessoa que às vezes está precisando muito. E você está com aquele objeto lá, só se tornando um bagulho, porque ele vai acumular energia, a energia vai ficar parada naquele local, vai te atrapalhar na organização seus utensílios, os seus equipamentos, suas coisas, e ele vai atrapalhar no seu dia a dia. Então você pode doar, né? Por exemplo, se é uma roupa que está boa, né, que não está rasgada, ela tem condições de uso, você pode doar. Pode doar para uma instituição, Lar dos Velhinhos, tem várias instituições, hospitais, que aceitam. Eu doei muita coisa já para o hospital. Eu trabalho também, já trabalhei em hospital. Então, às vezes você via alguma pessoa lá internada, e aí quando ela ia embora não tinha nenhuma roupa para sair, às vezes, né? Tem esse pessoal que às vezes é recolhido na rua, né? Aí vai para o hospital, porque está passando mal, dorme na rua às vezes, e passa mal, é levado para o hospital, e quando sai de lá não tem nem o que vestir para sair. Aí toma banho, aquela roupa já não tem mais condições de uso, e aí não tem nenhuma roupa para vestir para sair. Então os hospitais, assim, eles também recebem essas doações, a gente pode doar também. Isso é interessante, é uma coisa que eu não sabia. Eu sei que muitas entidades religiosas a gente pode doar, né, que eles fazem bazares e tal. Agora essa do hospital, para mim, é novidade também. Às vezes a Importante. gestante que vai para o hospital não tem roupa, isso aí eu vi muito, né? Gestante carente. Então as roupas dos meus filhos geralmente foram para o hospital, porque tinha gestante lá, ia lá para o hospital, tinha o seu neném e na hora de sair não tinha roupa, não teve condições de... Então a gente acabava doando, minhas colegas, né? O pessoal do hospital doava muito. Essa dica é muito boa. Outra pergunta é isso? Pobres roupinhas. Adriana, Assim, de repente para a Camila, né, já que ela chamou a atenção do livro, de repente pode ser o seu livro. Doe as coisas ao invés de jogar fora. Essa é uma boa. boa ideia. Já tem o título. Muito boa, Marcelo. Assim, existe de você querer doar uma roupa e ela ficar com uma energia sua boa ou ruim. Tipo, você tá com aquela roupa, daí aconteceu alguma coisa com você, sei lá, você caiu de bicicleta. E um belo dia você vai doar a roupa, só que você ficou muito nervoso naquele dia que você caiu de bicicleta. Existe da energia, da sua energia, daquele nervosismo que você ficou, ficar ali na roupa. Você pode limpar, né? Quando a gente vai comprar uma roupa, ou a gente recebe um presente, né? A gente consegue fazer a leitura energética desse objeto, dessa roupa, desse presente. A gente consegue fazer a leitura. A gente exterioriza a energia e vai sentir a energia daquele objeto, daquela roupa. E aí a gente pode fazer isso, né? Psicometria da roupa. Você faz a leitura energética da roupa ou do objeto que você ganhou. Mas também você pode limpar, né? Dependendo do objeto que você ganhou, ou a roupa que você ganhou, você pode colocar a sua energia. Limpar a energia daquele objeto, né? Se é um objeto saudável, um objeto que você consegue, que não é patológico, por exemplo, você vai ganhar uma arma, você não vai ter como, porque o fim da arma, o fim, o qual ela foi construída, é para matar alguém. Então a arma nunca vai ter uma energia boa, porque ela não foi construída para algo positivo, ela foi construída para algo negativo. Mas se você ganhar um objeto, ganhar uma roupa, você pode estar limpando a energia
da roupa, do objeto, colocar a sua energia. Né? Você vai exteriorizar, vai trabalhar a energia, vai colocar a sua energia naquele objeto. E se você percebe que aquilo limpou, você tranquilamente pode utilizar aquele objeto. Né? Às vezes você se sente muito bem, né, utilizando aquele objeto que você limpou. Queria dar os parabéns aí pelo seu verbete, primeiro verbete, está muito bom o campo aí, parabéns pela equipe toda aí. É interessante que a gente estava falando no almoço sobre isso, né? Uma pessoa que foi militar, tinha armas em casa, e o irmão conseguiu que o outro irmão jogasse fora as armas. Eu lembrei que o meu irmão tem uma arma, não só a arma, mas tem a espada do meu pai. E a gente está envolvido num processo lá de inventário e não resolve. Vou tentar ver se a gente consegue. Agora me veio a ideia de trabalhar fortemente essa ideia, de convencê-lo a tirar essa espada, pelo menos a espada, né? Pode ser. Mas aí, eu tenho uma dificuldade com esse negócio de bagurismo também, mas é mais relativo a livros. Livros. Eu tenho muito livro e eu tenho que perguntar aqui, será que eu vou ler esse livro? Será que eu vou ter tempo de ler? Eu não vou viver 500 anos, nem 200. Qual a fase da minha vida que esse livro vai ser útil para mim? Eu já estou nesse nível, assim, pensando nesse ponto. Mas eu queria mais que você aprofundasse, se você tiver alguma coisa sobre isso. Legal, quer dizer, a questão das armas, não tem nem dúvida, tem que jogar fora mesmo, joga fora. E você pensar em não poluir o ambiente também, né? Às vezes você vai jogar armas, você tem que ver esse jogue, né? Tipo, não pulou a sua casa, mas pulou a casa dos outros, pulou o ambiente dos outros, né? Então, acho interessante isso aí. Mas a minha pergunta principal é que me chamou a atenção, Jaciara, essa questão que você colocou ali da pessoa que está construindo a casa e, ao mesmo tempo, pensando contra o cara que está construindo a casa. Eu até com raiva porque a casa não está pronta. Eu queria que você aprofundasse um pouco isso, porque vai ficar gravado isso, né? A questão é assim, você não conhece a equipe, começa por ali, você tem que tentar conhecer. Às vezes a equipe, alguém da equipe tem um problemão, você descobre só no final. Mas a tua intenção ali foi de ajudar desde o começo, de estar do lado, de estar amparando, de estar auxiliando, estar limpando, para poder dar menos contrafluxo. Eu percebi assim, que esse acompanhamento ajudou. Ajudou porque eu não entendo nada de construção, mas eu entendo um pouco de energia. Então, é a questão assim, vou ajudar como eu posso, né, para dar menos problema. Então, vou tentar acompanhar, jogar energia, conversar mais com uma pessoa responsável, né, pela construção, para tentar ficar mais próximo, né, tentar sentir até se tem algum problema ou não, né, porque às vezes não tem problema nenhum, mas às vezes vai ter algum problema lá, e às vezes o problema não é com você, é entre eles, é entre o construtor, entre o mestre de obra e um engenheiro ou equipe, né, às vezes o problema é entre eles. Então, é importante você estar predisposto a fazer assistência, auxiliar no que for preciso. Às vezes você não vai resolver, mas você vai ajudar com as suas energias. Vai ajudar a limpar ali, ou vai ajudar com as suas energias a pessoa ter uma ideia do que ela tem que fazer para aquilo dar certo. Às vezes a sua presença, as suas energias vai ajudar com isso. Né? Você não vai ter a ideia, mas a pessoa vai ter, mas as suas energias vão contribuir. Né, se você está perto, próximo, acompanhando o processo. Eu acho que para mim, assim, isso apareceu bastante. Até pela minha profissão, né, que eu não entendo nada de construção. Eu estava observando que, com base nisso aí que você falou, uma pessoa estava me contando que a vida dela, depois de uma certa mudança na escola, mudou os filhos da escola, tudo começou a dar para trás. Aí eu perguntei para ela, vem cá, o pai está pensando contra. Sei quem está pensando contra. Como é que você quer que a coisa dê certo? Tem essa questão, né, a gente está energizando o processo e a gente mesmo que... A gente está imantando aquilo de energia negativa. Né? Depois a pessoa bota a culpa no outro. Isso acontece muito na família, ou às vezes equipe de trabalho. Você pensa contra a pessoa e a pessoa não resolve as coisas com você. Você pensioniza contra. Aí aquilo não se resolve. Na questão de trabalho é muito comum isso. Né? Às vezes você precisa fazer assistência para a pessoa, para ela poder resolver as coisas com você. Né? Não, só para complementar essa condição na construção, e a gente acaba convivendo e vê muito o quanto é relevante e importante esse processo da gente
mesmo não conhecendo de construção, participar da construção da nossa casa, né? Limpando as energias, ajudando o pessoal. E, às vezes, eu queria te fazer uma pergunta. A sua casa foi feita no prazo? Ou ela atrasou ou adiantou? Não, ela foi feita no prazo, foi até antes do esperado. Então, quanto que essa postura proativa no sentido de desassediar a equipe, porque na prática, né, a técnica é essa, você desassedia a equipe que está construindo a sua casa. E interessante é a condição do cronograma, porque às vezes a gente vê, isso que o Cláudio falou, a pessoa reclamando, minha equipe é muito ruim, ou meu mestre de obras é um caos, e aí você percebe que a obra atrasa, dá um problema inesperado, um cano que foi colocado no lugar errado, a parede que tem que quebrar. E em outros contextos, quando a pessoa gosta, se envolve, parece que o cronograma ele é seguido à risca, né? Então acho que é importante isso que você está falando, porque a tendência também da gente que não entende do assunto a não querer saber. Eu sou enfermeiro, eu sou o quê? Não entendo nada de obra, deixa isso lá, né? Fulano que resolva se der problema e tal. Então, o tanto que a gente tem que se envolver holossomaticamente, né, na construção de casa. E isso, de fato, pelo que a gente percebe, faz a diferença. Realmente, eu percebi que tinha um problema com uma das pessoas, mas no final da construção. Mas assim, não deu nenhum problema durante. Então eu falei, como é que eu não percebi esse problemão nessa pessoa? Mas aí, chegou no final, aí já estava no final, aí eu acho que assim, os amparadores seguraram o máximo, né, para não dar problema, e no final eu acabei descobrindo, falei, poxa, eu tivesse descoberto esse problema no início da construção, eu acho que eu teria ficado bem preocupada, né? E eu não fiquei sabendo, mas aí eu observei, acompanhei, não teve problema nenhum, foi só no final, então eu falei assim, deve ter sido o amparo mesmo aí que segurou tudo. Segurou a situação. E às vezes é interessante porque são situações sutis, né? Então, assim, às vezes o pessoal do operacional, comigo aconteceu, tinha um processo de fumar. Então a gente ia em casa e o pessoal estava lá construindo a casa e fumando. E aí eu comecei a perceber, quando isso gerava em mim um antagonismo, parecia que eles sentiam essa reação, né, e não gostavam da gente estar lá. E a hora que eu mudei essa postura, que paciência, né, o respeito à condição ali da consciência, ver como consciência, então eu parei de pensar mal, de que eles estavam fumando, construindo a minha casa, né, e tal, e aí mudou a relação. Isso às vezes é uma coisinha sutil, né. Queria acrescentar nisso daí que vale a pena a gente lembrar que eles sabem construir casas. Mas eles não sabem que essa casa ela vai estar envolvida num processo muito maior chamado conscienciologia, urbanização, TENEPS, PROEX. Então, a gente, tendo essa noção, tem que ter essa visão de que eles são técnicos naquilo que eles fazem, sabem construir a casa. Mas eles não sabem da implicação e da pressão extra que eles recebem por ser uma casa de um conscienciólogo. Aí a gente está acompanhando, como você fez, essa questão ajuda multidimensional, muito, né? Que vai estar... Aí eles vão estar sentindo essa pressão maior e talvez não estão sabendo. Até por isso a gente tem que se colocar como assistente, né, para evitar, né, maiores contrafluxos. Professora Jaciara, na parafatologia, página 7, segunda linha, o alcance da alcova energeticamente blindada. Poderia falar do alcance da alcova energeticamente blindada? É quando você constitui, de preferência a dupla evolutiva, né? Aí você vai blindar as energias do seu quarto, né? Da alcova. Você vai blindar as energias, porque ali não tem interferência. Então você vai exteriorizar, vai limpar o ambiente, deixar propício ali para você fazer assistência, para não ter interferência extrafísica ali naquele ambiente. Então, você vai ter uma alcova blindada, energeticamente. Né? A gente blinda para que tenha menos problema, que você tenha um ambiente mais propício a fazer assistência ali, principalmente a questão da TENEPS. E aí entra tudo isso que você falou, a questão dos objetos que eu coloco dentro do meu quarto de dormir, as evocações, o que eu penso dentro do meu quarto de dormir, tudo isso vai influenciar a energia desse ambiente, que é o local onde eu vou estar lá com o meu parceiro, se eu tenho um parceiro, tendo minhas relações,
ou mesmo se a pessoa deixa sozinha, ali que ela vai deixar o corpo para projetar. Então é muito importante esse ambiente, manter esse ambiente rígido, é muito sério. Eu vejo que, e a partir da alcova brindada é que a gente vai brindando toda a nossa casa. Então isso é muito sério. Cláudio? Geralmente a gente não tem essa noção de que o PNCN faz tanta força, né? Mas a gente está fixar na nossa tela mental aquela ideia, pode estar acontecendo o que for, mas você está conectado com aquela ideia, né? Então, se a gente puder ter uma tela branca ou ter uma evocação positiva, né? Acho que nessa linha. Mas a minha pergunta é a seguinte: na teoriologia, a professora Jaciara poderia comentar, não sei se ela já comentou as duas, mas principalmente a segunda, queria que você comentasse a teoria da valorização dos trafores e da erradicação dos trafares. Tem tudo a ver com isso que a professora Adriana falou, às vezes você está pensando negativo só no trafar ou só no aspecto patológico. Porque às vezes você tem muitas coisas boas em casa e você só vê as coisas ruins também, tem isso. Na SOCIM, geralmente, a gente não aprende, né, a valorizar nossos traços forças, nossos trafores. Desde criança, nos é ensinado que o mais importante o que é visto, o que é percebido, né, é aquilo que você fez de errado, que chama a atenção das pessoas. Mas o que você faz de correto, isso não é valorizado, né, os nossos trafores. Então, quando você começa a valorizar os seus trafores, automaticamente você vai erradicando os trafares, vai transformando os trafares em trafores. Então, por exemplo, se você tem o trafor da disciplina ou da responsabilidade, você vai utilizar mais aquele trafor para que ele fique mais forte e para que você consiga eliminar os seus trafares que você não consegue mexer de outra forma. Então, por isso que ele é uma técnica. Quando você valoriza e utiliza mais o trafor, dá mais força para o trafor, automaticamente você vai conseguindo resolver o trafar. Até porque, como você colocou, né, o trafor é discreto, né, às vezes, né? Às vezes, né? É discreto. É que nem a notícia ruim. A notícia ruim de jornalismo vende muito, né? Sim. Mas a notícia boa nem sempre cultura, aparece. Né? A cultura da tragédia, né, que é mais importante. Vende pra caramba, o pessoal se seduz, né? Agora, maniologia. Poderia comentar, por favor, a evitação da mania da comparação e qual a conexão dessa maniologia com o verbete, o tema aqui da casa? Mania de comparação? Porque às vezes é necessário você se comparar, né? Outras vezes a gente geralmente se compara com o outro, né? Eu já até falei um pouco aqui. Mas a gente tem que se comparar com a gente mesmo, o que a gente já conseguiu, né? Valorizar o que a gente já conseguiu, as pequenas conquistas. E daquele ponto, você vai almejando conquistas maiores. Então, não se comparar com outras pessoas, mas sim consigo mesmo, ver a sua história, a sua para-história, porque às vezes a sua para-história é diferente da história daquele seu colega do lado. E, às vezes você já fez muita assistência em outras vidas e aquele seu colega do lado está aprendendo a fazer isso. E às vezes você tem que ajudar. E às vezes ele conquistou muita coisa que como eu vou dizer, conquistas materiais, mas não entende de assistência. Então, por isso que é importante a gente se comparar com a gente mesmo. Tem a ver com o que você falou antes, a questão do traforismo, né? Na questão de mostrar os trafores. Então, olha, parabéns à litógrafa. Esperamos os próximos verbetes. Agradecemos aqui a presença dos tertulianos, a participação. Aos teletertulianos também, agradecemos estão sempre aí firmes, ajudando a sustentar esse debate. Aos paratertulianos e até uma próxima oportunidade. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 21 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais e 16 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. Sebastião Feitosa com a fotopalestra da Intercons e Elizabeth com a técnica de mais um ano de vida intrafísica. Obrigado. Bom, boa tarde. Estamos aqui para divulgar uma atividade gratuita, uma fotopalestra dos intercâmbios internacionais do César Gordioli e de Felipe Mansur, a Alman
tá? E tem relação com o Megacentro Cultural Loteca. Vai ser realizado no Hotel Mabu Interlúdio, aqui do lado do CIAEC, no próximo sábado, dia 19 de dezembro, às 19 horas. É uma atividade da Intercons, Intercâmbio Conscienciológico Internacional. Nessa viagem, o César vai trazer muito informe acerca desse projeto do Megacentro. Essa viagem tem relação com o Megacentro e ele conta, né, com a participação de toda a CCCI, a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, porque vai envolver todo o grupo nosso evolutivo. E o Felipe vai trazer a experiência dele. Ele e o César fizeram, né, suas experiências pessoais lá, a questão cultural, as experiências conscienciológicas, até um acampamento à noite lá no deserto de Oman, eles fizeram. Então tem muitas fotos, tem muitas imagens assim que eles vão estar debatendo. Então vai ser no Hotel Mabu Interlúdio, aqui do lado, do CIAEC, dia 19 às 19 horas. Contamos com todos. Obrigado. Boa tarde a todos. O nosso convite é para quem estiver interessado em acelerar a sua história pessoal, em participar do Laboratório Grupal da Técnica de Mais um Ano de Vida Intrafísica. Vai acontecer agora a sexta turma. Iniciamos agora em janeiro. É um curso modular, iniciando agora em janeiro, nos dias 15, 16 e 17, aqui no CIAEC. E que tem como objetivo, como nós já falamos, acelerar e incentivar o desenvolvimento da cultura da prioridade evolutiva, do autodiscernimento e da autodisciplina. Maiores informações na recepção do CIAEC, a partir do telefone 3525-2652. Estão todos convidados. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Esoterismo, especialidade Desviaciologia, e o verbetógrafo Marcelo Cover. Muito obrigado a todos e uma boa tarde.